Bom dia, paz do Senhor Jesus. Tome sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 27. Nós vamos ler o versículo 14 apenas, que diz assim: Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Mais uma vez, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Amados, eu quero compartilhar com você nesta manhã sobre um tema muito interessante, mas muito interessante a todos nós, crentes no Senhor Jesus. Uma coisa que todo mundo almeja, todo mundo busca, todo mundo quer, todo mundo gosta. 100% dos crentes querem isso. Aliás, não apenas os crentes, até os ímpios querem, até os pecadores querem. Eu quero compartilhar com você sobre alguns critérios de Deus para nos abençoar. Alguns processos que Deus usa, alguns métodos que Deus usa para abençoar o teu povo, o seu povo, o povo dele. E quem é que não quer saber das bênçãos de Deus? Até os pecadores, até os ímpios. Quanto mais nós, que já conhecemos um pouquinho da palavra do Senhor nosso Deus. Então eu peço que você dedique toda a sua atenção, porque Deus poderá falar com você, e como Deus falou comigo, eu sei que Deus vai voltar a falar comigo ainda mais nesta manhã, porque é assim que Ele age. Ele fala primeiro com o pregador, e a palavra é uma espada mesmo, é de 2 gumes, corta dos 2 lados. Então eu quero pensar com você sobre alguns critérios que Deus se utiliza para nos abençoar. Que nós não devemos dar crédito a tudo que nós ouvimos, isso a gente já sabe. Você não pode dar crédito a tudo aquilo que chega aos teus ouvidos. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21. Examinai tudo, retenha o que é bom. Examine tudo, e aquilo que for bom, você retém para você. Porque muitas vezes nós somos enganados por certos tipos de gírias evangélicas. Muitas vezes somos enganados por frases de efeito, por ameaças de pregadores, por intimidações, até intimidações de pregadores. E hoje em dia, todo mundo quase dá glória a Deus. Quase todo mundo posta versículos bíblicos, mensagens bíblicas todos os dias. No domingo passado, no final do culto lá em Cajuru, chegou um rapaz na porta da igreja, todo sujo, com trajes de morador de rua, e começou a gritar chavões evangélicos, dizendo: essa obra é uma obra de Deus, essa obra não pode parar. O sujeito em situação de morador de rua, mas proclamando ali as verdades. Eu fiquei olhando e pensei: meu Deus, de que adianta saber a verdade? O que adianta conhecer a verdade? Os demônios também, quando se cruzavam com Jesus, eles diziam para Jesus: nós sabemos quem tu és o Santo de Deus. Então conhecer, até os demônios conhecem, saber, até os demônios sabem. O que é que Jesus diz a respeito daquele que ama a Ele? O que Ele diz de quem ama? Ele disse: aquele que me ama é aquele que me obedece, o que faz a minha vontade, esse é o que me ama. Então a Bíblia, queridos,
mostra para nós que para Deus nos abençoar, Ele faz uso do tempo. Espera, pois, pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique o teu coração, espera no Senhor. Para Deus te abençoar, Ele se utiliza do tempo. E nós já sabemos que o tempo de Deus não é o mesmo tempo nosso. Deus não usa o mesmo relógio que nós usamos. Deus não usa o mesmo calendário que nós usamos. A Bíblia diz em 2 de Pedro, capítulo 3, verso 8, que 1000 dias para Deus é como um ano, e um ano para Deus é como 1000 dias. Um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Tanto faz para Deus. Não é o mesmo tempo nosso, não é o mesmo calendário nosso. Agora, é muito grande a dificuldade que a gente tem de entender essa questão do tempo de Deus. É grande a dificuldade que muitos cristãos têm de esperar o tempo de Deus. Talvez uma das maiores dificuldades nossa é esperar. E esperar o tempo de Deus é uma dificuldade maior ainda. Você sabia que uma bênção de Deus vinda fora do tempo, ela se torna maldição? Uma bênção de Deus que não seja no tempo certo de Deus, ela vira maldição. Eclesiastes capítulo 3, verso 1. A Bíblia diz que há um tempo certo para cada coisa. Tudo tem o seu tempo. E há tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Então, diz que tudo tem o seu tempo. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para colher, tempo para sorrir, tempo para chorar. E Salomão apresenta uma lista de coisas ali em Eclesiastes capítulo 3, que há um tempo certo para cada coisa. Uma herança é uma coisa boa? Uma herança é uma bênção? Sim, uma herança é uma coisa muito boa. Aquilo que nossos antepassados deixaram para nós, nossos pais deixaram para nós. Uma herança é uma coisa maravilhosa. Mas ouça o que a Bíblia diz, que uma herança antecipada, ela é maldição, fora do tempo. Está escrito em Provérbios, capítulo 20, no verso 21. A posse antecipada de uma herança não será abençoada. Ou seja, a posse antecipada, a posse fora do tempo de uma herança não será abençoada, será maldição. E um grande exemplo bíblico disso é o filho pródigo. Ele tinha direito à herança? Tinha. A herança era dele? Era. Ele não usurpou o seu pai? Ele tinha direito. A herança era dele por direito. Mas ele se antecipou, pegou a sua herança fora do tempo, e aquilo virou uma desgraça na vida dele. Perdeu tudo, foi passar fome, entrou em miséria, enquanto não voltou arrependido para a casa do pai. Agora, nós temos exemplos bíblicos de que Deus se utiliza do tempo, muitos exemplos bíblicos, que Deus faz uso do tempo, e um deles é José do Egito. Lembra da história de José do Egito? Ele teve um sonho aos 17 anos. Nesse sonho, Deus fez promessas ali para ele, com 17 anos. E você acha que no dia seguinte ele já se tornou governador do Egito? De jeito nenhum. Da realização do sonho, da promessa que Deus fez para ele, até o tempo da realização do seu sonho, foram mais ou menos 13 anos. Ele teve um sonho com 17 anos, era um garoto ainda. E Deus fez promessas para ele. Ele entendeu a revelação de Deus, ele entendeu a promessa de Deus, entendeu o sonho de Deus.
Mas ele ainda precisava de tempo. Ele precisava conhecer a língua dos egípcios, ele precisava conhecer os costumes daquela terra, daquele povo, ele precisava conhecer a cultura. E então Deus o colocou na casa do Potifar. O que é que ele aprendeu na casa de Potifar? Na casa de Potifar, ele aprendeu a lidar com riquezas. Ele aprendeu, então, a administrar riquezas. Da casa de Potifar, ele foi parar na cadeia. O que é que ele aprendeu na cadeia? Na cadeia, ele aprendeu a administrar a escassez, a viver na escassez. E o tempo foi passando, até que chegou o tempo certo dele assumir o palácio como governador do Egito. Mas do sonho, da promessa, da bênção de Deus até a realização foram mais ou menos 13 anos. Um outro exemplo maravilhoso que Deus se utiliza do tempo é Davi na Bíblia também. Em 1 Samuel, capítulo 16, no verso 13, a Bíblia diz que Davi foi ungido rei por Samuel. Samuel derramou azeite na cabeça de Davi, ungindo-o rei de Israel. E você acha o quê? Que no dia seguinte ele já foi para o palácio? De jeito nenhum. Da promessa, da unção que Samuel derramou sobre ele, até ele estar no palácio como rei de Israel, foram 15 anos. Ele foi ungido com 15 anos de idade, ainda um garotinho. E a Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 22, que ele começa a reinar, a treinar o seu exército com 400 homens. Ungido com 15 anos, um menino ainda, mas começou uma jornada que duraria mais 15 anos. Em 1 Samuel 22, então ele começa a treinar ele já tem o seu próprio exército, começa a treinar o seu exército. Em 2 Samuel, no capítulo 3, do verso 1, a Bíblia diz assim, que houve uma guerra longa, houve uma guerra prolongada entre a casa de Davi e a casa de Saul, e adivinha quem prevaleceu? Davi prevaleceu. Então já tinha aprendido a guerrear, já tinha aprendido a ser um guerreiro, e Davi prevaleceu. Em 2 Samuel, no capítulo 5, a Bíblia diz então que finalmente Davi se assenta no trono em Israel, agora com 30 anos de idade. Então foram 15 anos de jornada, de treinamento, de experiência, 10 anos de perseguição implacável do rei Saul, seu arqui-rival, seu arqui-inimigo. E então ele, com o tempo, foi aprendendo até que se tornou um grande guerreiro, um dos maiores guerreiros e o maior conquistador da Bíblia. Então Deus utiliza do tempo, fica muito claro para nós isso. Agora, trazendo isso para nós, pensando um pouco em nós, Deus te prometeu alguma coisa? Espera, porque vai começar uma jornada. Espera no Senhor, fortifique-se o teu coração, espera, pois, no Senhor. O problema é que Deus promete, Deus fala, Deus revela, e muitas vezes a gente quer que aconteça já imediatamente. Quantas pessoas dizem, pastor, eu recebi uma promessa de Deus, mas já fazem 10 anos e não acontece. E daí que fazem 10 anos ou 20 anos? Não, pastor, mas já faz mais de 10 anos, eu não estou vendo a promessa, não estou vendo a resposta, não estou vendo a bênção. Ué, por acaso Deus agora se tornou como ser humano? Por acaso Deus agora muda de opinião? Como nós, seres humanos? Não. Pastor, Deus falou através de um pastor, Deus revelou através de uma irmã, Deus confirmou, mas não estou vendo. Deus prometeu algo grandioso e a pessoa pensa que já vai acontecer no dia seguinte. Não, é no tempo de Deus.
Deus usa o tempo. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração em relação a essa situação do tempo. Talvez isso possa nos ajudar a entender um pouco melhor. Vamos orar. Curve sua fronte por um momento. Eu vou orar. Se servir para você, você repete. Você concorda, você diga amém. Se não servir para você, como a Bíblia diz para nós, examine tudo, retenha aquilo que é bom. Querido Deus, querido Pai, hoje eu quero te agradecer pelo tempo de espera, pois eu sei que ele é necessário na minha vida. Então, Senhor, eu te agradeço nesta manhã, neste dia, por todo aprendizado, porque eu sei que mesmo sendo eu cheio de falhas e achando que o Senhor não está me escutando, na verdade, o Senhor sempre me escuta. Mas também o Senhor sabe qual é o tempo certo para que seus planos se concretizem na minha vida. Pai, no nome de Jesus eu oro para que os meus sonhos, planos, objetivos possam estar em concordância com o que Tu desejas para mim e que eles sirvam para glorificar o Teu santo nome. Que o maior desejo do meu coração, ó Deus, seja Te agradar e Te honrar através de todas as áreas da minha vida, para que no meu testemunho eu possa então atrair mais pessoas para Ti. Pai Santo, ajuda-me a ser paciente, ajuda-me a ser fiel durante a espera, para que quando a vitória chegar, quando a minha bênção chegar, eu possa estar preparado, ó Deus. Hoje reconheço que o tempo de espera não é algo ruim, mas que ele faz parte do processo e que é no tempo de espera que o Senhor trabalha na minha vida para que a sua glória se manifeste. Eu oro assim agradecido ao Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus se utiliza do tempo. É bom nós pensarmos sempre nisso. Além de Deus usar o tempo, Deus se utiliza também do crescimento. Diga tempo, crescimento. Deus não se utiliza só do tempo, Ele se utiliza também do crescimento. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11, o apóstolo Paulo diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Do que Paulo está dizendo? De crescimento. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, sentia como menino. Mas quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas de menino. Crescimento. Até Jesus, no seu tempo que viveu aqui como ser humano nessa terra, passou também pelo processo do crescimento. Lucas, capítulo 2, verso 52, a Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Jesus crescia em estatura, em sabedoria e em graça, tanto diante de Deus quanto diante dos homens. Glória a Deus. Então Deus está dizendo para você assim: olha, muito bem, você está se desenvolvendo, você está crescendo, você está aprendendo, você está conquistando. Senhor, caí novamente em pecado. Deus olha para você e diz: levanta-te, reconcilia, pede perdão e segue a vida, continua. Você está aprendendo, você está crescendo, você está conquistando, você está indo em frente, não pare. Mas cair de novo, Senhor, levanta. A verdadeira honra não consiste em não cair nunca, mas em levantar-se a cada vez que se cai. Arrepende, pede perdão e segue o jogo. O problema é que muitos não querem passar pelo processo do crescimento. Não querem passar por esse processo de crescimento e acabam perdendo as bênçãos. Muitos querem as coisas prontas, querem já de bandeja, e Deus não faz assim. Deus usa o tempo, Deus usa o crescimento, e Deus usa ainda uma terceira coisa, que é amadurecimento. Diga tempo, crescimento
amadurecimento. Deus usa essas três coisas. Lá em Hebreus, a Bíblia diz no capítulo 6, no verso 1: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Algumas versões dizem: deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para aquilo que é perfeito. O que são coisas elementares? Ensinos elementares. Ensinos primários. Aquilo que é básico. Deixemos os ensinos elementares, primários, de Cristo, a respeito de Jesus, e avancemos para a maturidade. Porque Deus usa também do amadurecimento. Louvado seja Deus. Quando a gente era pequeno, estávamos no primário, qual era o alvo? Qual que a gente sonhava? O ginásio. Hoje não tem mais ginásio, são outros nomes. Mas eu me lembro que quando os pais tinham um filho no ginásio, era um sucesso. Puxa, fulano, filho do fulano já está no ginásio, estou no ginásio. E quando se estava no ginásio, qual era o alvo, qual era o desejo? A faculdade. Quando se entrava para a faculdade, então, era o clímax, era o top. Fulano já está na faculdade. Filho de fulano passou, vai para a faculdade. No espiritual também é a mesma coisa. O que a Bíblia está dizendo é isso. Deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, para aquilo que é perfeito. Glória a Deus. A promessa de Deus já foi feita. A promessa de Deus já foi feita para nós. Agora é só observar o tempo. Pastor, mas já faz muito tempo. Qual que é o problema? Se Deus falou, Ele vai cumprir. Deus revelou, vai se cumprir. Não cai uma palavra sequer daquilo que Deus falou. Não se perde uma palavra daquilo que Deus falou, daquilo que Deus prometeu. Está escrito em Isaías, capítulo 55, verso 11: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que me apraz. Veja, Deus não está dizendo assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que te apraz, aquilo que te agrada. Não, ela fará aquilo que me apraz, aquilo que agrada a Deus. E ele continua dizendo: e essa palavra, prosperará naquilo para que a designei. Então a palavra vai agradar a Deus e ela vai prosperar naquele propósito para o qual aquela palavra foi liberada pela boca de Deus. Diga graças a Deus. Não vai falhar nenhuma palavra daquilo que Deus prometeu. Não vai ficar sem cumprir, querido. Deus é bom. Não é porque Deus prometeu que você vai esquecer do livre-arbítrio. A palavra poderá falhar se você quiser. O que Deus falou, o que Deus prometeu, da parte de Deus não vai cair. A não ser que você desista dos planos de Deus para a tua vida. Aí o problema já não é Deus. O problema já é você. Se você quiser desistir dos planos de Deus para a tua vida, a não ser que você desista, mas Deus vai cumprir aquilo que Ele falou. E não é porque Ele prometeu que Ele vai esquecer também do livre-arbítrio. Ele vai respeitar o livre-arbítrio se alguém não quiser. E não é porque Ele prometeu que eu posso bagunçar o coreto e viver a minha vida do jeito que eu quiser, mesmo apesar de Ele ter prometido. Eu não vou fazer da minha vida o que eu quiser. Amém? Ele não vai deixar de cumprir, a não ser que a gente queira, a não ser que a gente desista. Aí o problema já não é dele. Não é porque Ele prometeu que Ele vai esquecer do livre-arbítrio, vai deixar a gente livre. E não é porque Ele prometeu que eu vou bagunçar a minha vida.
que vai se cumprir, vai. Deus é fiel. Amém. Um jargão evangélico que a gente ouve muito, diz assim: olha, quem tem promessa de Deus não morre. Já ouvi muito. Quem tem promessa de Deus não morre. Será? Veja o que a Bíblia diz. Abraão, Isaque e Jacó, está escrito em Hebreus capítulo 11, verso 13. Diz a Bíblia: todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as de longe. Os primeiros patriarcas da terra, Abraão, o chamado amigo de Deus, o pai da fé, Isaque, Jacó, todos esses morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo as promessas só de longe. Agora, uma pergunta que ocorre às vezes: por que é que Deus não cumpre de uma vez as promessas que Ele tem para nós? Por que Deus já não despeja de uma vez as bênçãos que Ele tem para cada um de nós em um só tempo, de uma só vez? Se Ele é o Deus Todo-Poderoso, Romanos 4,17 diz que Ele é o Deus que traz à existência aquilo que não existe. Ele chama à existência aquilo que não existe. Então, por que é que Ele não já resolve, já não derrama todas as bênçãos de uma vez, de um tempo só, sobre nós? Se Ele não precisa de nada? Por uma razão bem simples. Porque nós precisamos de nos reestruturarmos para não desperdiçarmos as bênçãos de Deus. Nós precisamos de reestruturação, a fim de não desperdiçarmos as bênçãos das promessas de Deus. Então o problema não é Deus. O problema somos nós. Ouça bem o que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 3, no verso 18. Paulo diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Somos transformados de glória em glória, ou seja, de degrau em degrau. Por isso Deus não despeja de uma vez só, a um só tempo, todas as bênçãos, todas as promessas de bênçãos que Ele tem para nós. Precisamos de nos reestruturarmos, para não desperdiçarmos as bênçãos. É gradativamente, é de degrau em degrau. Pensemos na terra de Canaã. A terra prometida era uma promessa de Deus? Era. Tanto que é chamada também de terra prometida. Mas foram 7 anos de batalha para que o povo conquistasse definitivamente a terra. Porque a terra estava cheia de inimigos. Deus prometeu que daria a terra, Deus deu a terra, mas a terra não estava vazia. Lá estavam os amalequitas, os edomitas, os filisteus, os edomeus, os gigarzeus e tantos zeus mais, os amorreus, os heveus, jebuseus. Foram 7 anos de guerra, de batalha, para que finalmente então o povo conquistasse a terra prometida. Então, queridos, Deus não nos dá todas as bênçãos de uma vez, a um só tempo, pela falta de estrutura nossa, pela falta de capacidade de controlar tudo de uma só vez, pela falta de saber como gerir
como administrar as bênçãos, tudo de uma vez, como cuidar de tudo. E se não cuidarmos bem das bênçãos, elas vão causar danos terríveis. A bênção que Deus colocou na tua mão, se você não souber gerir, se você não souber trabalhar, dominar, administrar, vai ser uma tragédia. Agora, deixa eu falar de algo importante também. Deus não entrega, estamos sabendo disso agora, estamos aprendendo isso. Deus não entrega nada para nós que não seja que não tenha que ser desenvolvido, que não seja necessário ser trabalhado. Isso é importante. Deus não entrega nada que não seja produtivo. Deus quer te abençoar, mas Ele quer que a bênção sobre você não fique só em você. Ele quer que a bênção para você alcance muitos. Alcance sua família, alcance as suas gerações vindouras, sua posteridade. Que a bênção não fique retida. Ele não dá nada que a gente não tenha que trabalhar, que produzir, que fazer alguma coisa. A Bíblia deixa claro para nós, a bênção de Deus, ela inclui o agir de Deus e o agir do homem. O agir de Deus, o agir do homem, esses dois fatores caminham lado a lado, caminham juntinhos. Agir de Deus, agir do homem, ou seja, a luta do homem para conquistar. É Deus que dá, mas o homem tem que conquistar. Parece meio incoerente, mas não, Deus não é incoerente. Parece meio estranho, mas Deus dá, é Ele que dá. É o agir dele, mas tem que haver o agir do homem. A luta para a conquista. Temos muitos exemplos bíblicos disso. Por exemplo, em Josué, no capítulo 11, no verso 6, ouça bem o que Deus disse a Josué. Disse o Senhor a Josué: não temas diante dos inimigos. Está vindo uma galera de inimigos contra Israel. Josué está no comando. Contra Josué, os amorreus, os heteus, os jebuseus. E Deus disse: Josué, não tenha medo deles, porque amanhã, a esta mesma hora, tu já os terás traspassados diante dos filhos de Israel. Josué, não tenha medo. Amanhã, essa mesma hora, você vai ver todos eles traspassados, feridos, furados de um lado para o outro, diante de vocês, diante dos filhos de Israel. Ok. Aí seguindo no mesmo capítulo de Josué 11, quando chega no verso 18, diz assim: por muito tempo Josué fez guerra contra todos esses reis, os amorreus, os heteus e os jebuseus. Por muito tempo Josué teve que batalhar, teve que guerrear. Ora, Deus não tinha dito que daria a eles feridos? Deus disse, e Deus fez, e Deus faz. Mas por muito tempo Josué teve que guerrear contra todos esses inimigos. Ou seja, Deus está dizendo: eu vou te dar, mas você tem que lutar. Eu vou te dar, mas você tem que conquistar. Amém? Queridos, esse é o modo de agir de Deus. Eu estou citando a Bíblia para você, não estou inventando alguma coisa. Esse é o modus operandi de Deus. É o jeito dele trabalhar, é o jeito dele agir. Eu vou dar para você, mas você vai ter que lutar. Pastor, e por que Deus faz assim? Alguém poderia perguntar, né? Por que Deus trabalha desse jeito? Porque Ele conhece a nossa estrutura. É para a gente não desperdiçar nenhuma bênção. Por isso que Ele faz isso.
Porque tudo aquilo que a gente recebe de mão beijada, a gente não valoriza. Assim é o ser humano. Tudo que você recebe de mão beijada, você não valoriza. Não te custou nada. A gente já disse aqui várias vezes, e nunca é demais repetir, né? Você quer estragar um filho, é dar tudo de mão beijada para ele. Quer estragar um filho? Dá tudo que ele pede de mão beijada. Não ensina ele a conquistar. Um filho ou uma filha. Estragou a criança, estragou a vida da pessoa. Porque o modo de Deus agir não é desse jeito. É diferente, está aqui na palavra de Deus, estou lendo para você. Amém? Deus diz, eu vou te ajudar sim, eu vou te dar sim, mas você terá que conquistar. Agora, uma outra razão pela qual Deus não nos dá tudo de mão beijada, eu vou finalizar com esse tópico, mas é uma palavra forte, e eu gostaria que você até abrisse a sua Bíblia comigo, para acompanhar, lá em Deuteronômio, por gentileza. Em Deuteronômio, no capítulo 8, Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, no capítulo 8, e nós vamos para o verso 11. Preste bem atenção, porque essa palavra vai fechar com chave de ouro tudo aquilo que nós já meditamos até aqui, até agora. Que Deus usa o tempo, que Deus usa o crescimento, que Deus usa o amadurecimento. Por que é que Deus não cumpre com todas as promessas que Ele tem para nós, de bênçãos para nós, de uma só vez, a um só tempo? Por que é que Deus não nos dá tudo de mão beijada? Presta atenção. Eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta aí depois da leitura que nós vamos fazer em Deuteronômio, capítulo 8, verso 11. Diz assim, leia comigo, por favor. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. 12. Para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados abundantemente tudo quanto tens, está falando aqui de prosperidade, se eleve o teu coração e se esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. A terra do Egito para nós simboliza o mundão, esse mundo pecaminoso, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Agora, o que Deus está dizendo com tudo isso? Em síntese, Deus está dizendo o seguinte, ó: não se esqueçam de tudo que eu fiz. Cuidado quando houver fartura para você. Quando as coisas estiverem sobrando para você, tiver fartura, quando você tiver uma casa para morar, cuidado para quando você prosperar, não se eleve o teu coração, ou seja, que o orgulho não entre no teu coração, a soberba. Cuidado quando tudo estiver indo bem para você. Não vai pensar que foi por causa de você. Não se esqueças do Senhor teu Deus. É isso que Deus está dizendo. Cuidado para você não pensar que foi você. Não se esqueça do Senhor teu Deus. Quando estiver tudo bem, prosperando, estiver sobrando, estiver produzindo, diga glória a Deus.
Pastor, para quem são as bênçãos de Deus? As bênçãos de Deus, elas são para o povo de Deus. Então eu tomo posse. Então é para mim. As bênçãos de Deus são para o povo de Deus. Então eu me aproprio. Você não está errado dizendo isso. Você pode se apropriar sim. Você é povo de Deus. Mas só que eu lamento informar você que tem uma restriçãozinha. Tem uma pequena restrição aqui. Uma condiçãozinha aqui. Voltando aí. Aliás, avançando, perdão. Estamos em Deuteronômio 8. Vira 2 páginas à frente. Deuteronômio 11. Deuteronômio 11. Nós vamos ler 4 versículozinhos, mas eles falam muita coisa. Deuteronômio 11, verso 13, diz assim a palavra de Deus: se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Pastor, para quem são as bênçãos de Deus? Para o povo de Deus. Então eu tomo posse. Muito bem, pode tomar posse mesmo, você é povo de Deus. Só que tem uma condiçãozinha aqui: se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Mais um versículo aí, agora o 16, aí mesmo, Deuteronômio 11, 16. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis e servais a outros deuses, e vos prostreis diante deles, perante eles. O que Deus está dizendo aqui? O que está dizendo essa palavra? Cuidado, para você não ficar daqui para lá e de lá para cá. Outros deuses, só o Senhor é Deus. Porque isso acontecia muito antigamente. O povo um dia servia um Deus, no outro dia outro Deus. Um dia outro Deus, outro dia outro Deus, outro dia o Deus verdadeiro. Até que um dia o profeta Elias ficou saturado com tudo isso. E Elias então soltou o verbo, rasgou o verbo para o povo. Está lá em 1 Reis, capítulo 18, verso 21. Elias, diante de todo o povo, proclamou: gente, até quando vocês vão ficar cocheando entre 2 pensamentos? Ou seja, até quando vocês vão ficar manquejando entre 2 deuses? Porque um dia eram de Baal, outro dia era do Deus de Israel. Aí Elias perdeu a paciência e falou: gente, se Baal é Deus, fiquem com Baal. Mas se o Deus de Israel é o Deus verdadeiro, fiquem com o Deus verdadeiro. Até quando vocês vão ficar cocheando, manquejando entre 2 pensamentos, entre 2 senhores? Agora eu pergunto, isso acontecia apenas antigamente? Só no tempo do profeta Elias? Claro que não. Em nossos dias também. Então o que o Senhor está dizendo aí é o seguinte: guarda-vos, que não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis, e servais a outros deuses, e vos prostreis perante eles. Mais um versículozinho aí, agora o 22. O que diz o 22, por favor? Porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno para os guardardes, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes, o Senhor desapossará todas estas nações, e possuireis as nações maiores, mais poderosas do que vós. 24. Todo lugar
que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será vosso. O 24 está esclarecendo o que o 22 está dizendo, é uma sequência. O 22, porque se diligentemente guardardes todos esses mandamentos que vos ordeno, para os guardardes, amando o Senhor vosso Deus, e andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos chegardes. O 24, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, então será vosso, se obedecerdes, se andardes nos meus caminhos. Resultado da obediência. Todo lugar que você colocar a planta do vosso pé, Ele te dará por herança. Tem uma condição. O único problema é a condição. Resultado da submissão a Deus, da obediência a Deus. Submissão à palavra, obediência à palavra. Submissão a Deus, obediência a Deus. Agora, as promessas e as bênçãos de Deus são para o povo de Deus, sim, mas para o povo de Deus que obedece a Deus. Ao povo que obedece a Deus. Ok, mas seria então só para nós, só para a minha geração? Só para a minha família? Claro que não. Volte um pouco, por favor. Vamos ler só mais um versículo. Deuteronômio 7. Volte 2, 3 páginas aí. Deuteronômio 7. Versículo 9. E nós encerramos agora com esse versículo. Deuteronômio 7, verso 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Por quanto tempo Deus guarda as misericórdias dele? Por quanto tempo Deus guarda a aliança dele? Até 1000 gerações. Vamos fazer um cálculo mais ou menos, assim, bem rude mesmo, a grosso modo. Quanto tempo dura uma geração? Alguns dizem 50 anos, 60 anos, mas vamos pensar em 40 anos. Vamos deixar por 40. Deus está dizendo que guarda até 1000 gerações. 1000 vezes 40, 40.000 gerações. Até 40.000 gerações, Deus guarda a aliança e a misericórdia daqueles que obedecem. Sabe o que significa 40.000 gerações? Significa um tempo incontável. Incontável. Esse é o nosso Deus. Então eu profetizo em nome de Jesus coisas grandes na tua vida, bênçãos maravilhosas de Deus sobre as suas gerações vindouras, sobre a sua família, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Eu profetizo, se você obedecer, se você for submisso, se você continuar temente, se você permanecer no caminho do Senhor, se você não desanimar, não desistir, eu profetizo em nome de Jesus, bênçãos maiores do que as que Deus já derramou sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre todas as gerações futuras da tua linhagem, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, curva sua fronte. Pai Santo, Pai querido, nós te adoramos por tua palavra. Nós fizemos uma reflexão rápida e simples das coisas do Senhor, da palavra do Senhor, mas eu creio que o Senhor falou aos corações dessa manhã. Então, Deus, derrama mais e mais da tua graça, da tua virtude, dos teus dons, da capacitação do teu Espírito Santo. Pai Santo, olha para cada coração que está orando comigo aqui nesta hora. Olhe para cada coração que está orando em sua casa, com sua família, através desse vídeo. Pai, em nome de Jesus,
Derrama mais e mais da tua graça, da tua misericórdia. Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, invocamos a tua palavra sobre Israel, sobre todo Israel, sobre Jerusalém, proclamando que tu levantarás e terás piedade de Israel, terás piedade de Jerusalém. Nós proclamamos a tua palavra, ó Deus, declarando a conversão de todo Israel. Muito obrigado, Senhor. Já é vinda a sua hora, porque quando edificares a Jerusalém, o Senhor aparecerá em sua glória. Ó Deus poderoso de Jacó, santo de Israel, nossos olhos têm contemplado o cumprimento das profecias quanto à restauração física do Estado de Israel. Isso nos garante que já é chegada também a hora de sua redenção espiritual. E nós oramos pela paz de Jerusalém. Ó Deus, venha a paz do Messias, Cristo Jesus, o príncipe da paz, sobre Israel, sobre Jerusalém. Reina a tua paz dentro dos seus muros e haja prosperidade física, emocional, espiritual nos seus palácios e em todas as casas, por toda a terra de Israel, porque já é vinda a sua hora. Pai, nós proclamamos a tua palavra sobre o Brasil, sobre a nossa nação querida. Deus, proclamamos a tua palavra sobre nossos governantes, sobre nossas autoridades civis e militares. Pai, proclamamos sua palavra de uma forma especial sobre o estado de Santa Catarina e sobre aquelas cidades que estão afligidas pelas chuvas. Deus, nós proclamamos a tua palavra sobre Ribeirão Preto, proclamamos a tua palavra sobre a nossa casa, sobre a nossa família, proclamamos a tua palavra, Pai, de um novo tempo, um tempo de bênção, de paz, de prosperidade, de alegria, de cura das enfermidades, de restauração daquilo que foi danificado. Ó Deus, de uma plena consciência, de sabedoria, de espera do tempo certo do Senhor, porque o Senhor se utiliza do tempo, o Senhor se utiliza do crescimento, o Senhor se utiliza do amadurecimento. Ó Deus, de glória em glória estamos sendo transformados, de degrau de glória em degrau de glória. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Muito obrigado, Pai. A ti toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ficar de pé. Se você trouxe a tua oferta, o teu dízimo, você vai fazer a tua transferência. Eu quero orar e abençoar cada dizimista e cada ofertante. Vamos orar também pelas pessoas que estão enfermas. Vamos orar também pelos que estão viajando. Vamos abençoar em nome de Jesus. Seja a boca de Deus aí, abre bem a tua boca, libere uma palavra de bênção, aquilo que o Espírito Santo colocar no teu coração, em nome de Jesus. Pai, graças por todos os dizimistas, os ofertantes que têm sustentado a casa do Senhor. Pai, graças por toda a bênção, por toda a maravilha que Tu tens operado. Graças, Pai, por cada membro, cada família dessa igreja, desse ministério, onde estiverem, aos que estão distantes, aos que estão viajando, aos que irão viajar. Nós os consagramos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Oramos, Pai, pelos que estão com alguma enfermidade, aos que estão passando por dores, em tratamentos, em cirurgias. Nós abençoamos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, oro por cada lar aqui representado, por cada família aqui representada. Eu abençoo em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Amém. Dá glória a Deus e aplauda ao Senhor. Amém. Glória a Deus.